lá, o convidado de hoje dispensa apresentações. Cantor, autor, um poeta. Tudo isso e muito, muito mais. No Andante de hoje, Lenine. Segue debaixo do banco, o assoalho do gabinete no terceiro andar. Chão, onde a vista alcança todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. Chão, quando quer sumir, se esconde num buraco. Lenine, um prazer te conhecer. Bem-vindo ao Andante. Obrigado, o prazer é meu. Lenine, você como um artista de uma sensibilidade extremamente aguçada, em suas canções a gente já foi levado para vários lugares e agora, nesse seu trabalho mais recente, a gente chegou no chão. Que caminho foi esse? É, muito chão. Na verdade, tem também uma certa condição que eu me descobri nela, quando percebi que ao longo da minha vida toda eu sempre tive uma parceria com uma senhora, a senhora Estranheza. Eu sempre estive próximo dela e foi, de alguma maneira, uma conselheira. E que em hora nenhuma me permitiu fazer, ou melhor, repetir as coisas que eu fiz. E sempre eu ousar achar que eu poderia sempre levar um pouquinho mais além, um pouquinho mais adiante. E eu acho que o chão tem isso, digamos, essa estranheza. Uhum. E tem também uma coisa que eu acho que é uma característica do projeto e que o difere dos outros, essa coisa da ausência da bateria, da percussão, o fato de eu ter usado os sons do meu cotidiano para ambientar as canções. Isso gerou um trabalho muito íntimo, porque está tudo ali muito aparente, tudo muito desnudo. A foto da capa é meu neto dormindo sobre mim, então isso é uma coisa do álbum de família, não foi produzido. Então, o projeto todo está carregado de uma intimidade, assim. Inclusive, na produção, você contou com várias parcerias, uma inclusive muito íntima, com o seu filho, Bruno Jorge. Uma parceria que, para mim, para todo mundo, independente de parentesco, deu muito certo, que inclusive ele foi indicado, né, ao Grammy Latino de melhor álbum de engenharia de gravação. Como é essa história toda e como é trabalhar com um filho? Primeiro é muito prazeroso, né, de você, e eu tenho isso com os meus 3 filhos, né. A vida conspirou de uma maneira a todos trabalharem com a mesma coisa que eu trabalho. O Bruno muito cedo despertou para isso. Não é a novidade a gente trabalhar junto, no caso do chão. A gente já vinha fazendo outras coisas. Ele me ajudou a produzir, junto com o Júnior Tolstói, a abertura de Passione, Aquilo que Dá no Coração. Aquilo já foi produção com ele também. Ele fez junto comigo a trilha do filme Amor, com interrogação, do João Jardim. Então a gente já vinha produzindo junto. A novidade foi ele assinar comigo todo o projeto e cair na estrada. E isso tem sido muito bacana. De onde vem a canção? Quando do céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa. De onde vem a canção? De onde vem? De onde vem a canção? Quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza. De onde vem a canção? Ele sempre teve essa propensão, primeiro para a arte de uma maneira geral e também para os veículos e ferramentas que existem à disposição para a gente fazer arte. Com certeza. E isso é uma coisa muito bacana. E com uma grande inspiração ali do lado também, para ele, puxando. Né? E não tem papo na língua, porque é filho, né? Então, assim, eu ouço as maiores atrocidades também. Exatamente, pode já ir direto. É muito bacana, porque a gente não tem arrodeio em casa, não. E eles certeza. São os meus maiores críticos. A onda ainda quebra na praia, espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudade do que não foi, lembrando até do que eu
pensando em nós dois. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. E nas músicas a gente pode perceber uma mistura de ruídos orgânicos e bases eletrônicas. Como que essa mistura e como que você se utilizou e precisou delas para falar, para dizer o que você quis passar com o chão? O chão tem uma peculiaridade, você citou bem, ele tem a coisa eletrônica e tem uma coisa orgânica na história. Nenhum desses áudios foi manipulado, por exemplo. Não teve nada editado. As cigarras que você ouve são as cigarras. É um take completo das cigarras cantando. O coração é o coração do Bruno, com toda a ritmia que qualquer coração tem. Então, você quando ouve a chaleira, você percebe que a chaleira foi tocada. A abertura do gás é que aumentou ou baixou a tonalidade. Então, tudo isso tem uma característica que difere de toda essa eletrônica, de como ela é usada. Muito manipulada, muito cortada, editada, copy-paste. É aquela... E no caso do chão, não. O áudio é a vedete, portanto não houve interferência, não houve manipulação, não houve edição. A gente construiu as músicas em cima dessas trilhas. E isso deu um toque completamente especial e ainda mais íntimo para isso tudo. É muito bacana. Tem uma música também que tem praticamente uma segunda voz, um back vocal de um pássaro, de um canário belga. O Frederico, Ele foi a porta de tudo, sabia? É. Ele foi a grande janela de tudo. Quando a gente foi gravar a primeira música do projeto, que eu já sabia que ia se chamar Chão, eu já sabia que não ia ter bateria nem percussão. E aí eu fui gravar. Quando a gente foi ouvir a gravação, a porta do estúdio estava aberta e vazou ele. Só que o Bruno sacou imediatamente que ele não só estava cantando no tom da música, mas ele estava sendo estimulado pelo arranjo que a gente tinha feito. Ele estava variando o trinado dele em cima da tonalidade e em cima do arranjo. Aí ele disse, a gente tem que assumir isso. E foi o que fez. E não só assumimos, como ele me deu essa janela, dizer assim, os sons que povoam a minha vida. Então eu já comecei a compor Malvadeza, eu já tinha as cigarras na cabeça. Eu comecei a compor Se Não For Amor, Eu Segue, eu já sabia que era o coração de um filho que eu ia usar. Então tudo começou a acontecer simultaneamente. Mas a descoberta da pólvora foi o Frederico. Foi o Frederico. Foi o Frederico, ele é o culpado de tudo. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um montão de claridade, contribuição para a cura dos problemas da cidade. E a gente descobriu, ao fazer e descobrir essa janela, que o espetáculo poderia chegar nesse tipo de formato que a gente está levando, que é o quadrifônico, o surround. Como a grande vedete do projeto é o som que está em volta de mim, do meu dia a dia, eu pude brincar com essa espacialidade para quem assiste o espetáculo. Então, para quem for assistir, ele fica mergulhado dentro dessa ambiência. E hora de frente para trás, hora de lado para um lado, hora em cruz, quando é o caso do trânsito. E isso causa uma estranheza muito benéfica para o projeto, para chamar a atenção para o projeto. E tem sido uma experiência muito bacana, porque a cada lugar, e em cada lugar que a gente toca, causa essa estranheza. As 3 primeiras músicas, fica todo mundo dizendo de onde vem o som. É engraçado que essa estranheza não ocorre quando a pessoa vai assistir um filme num bom cinema, em qualquer sala desse país. E é assim que é no cinema. Você ouve o som com profundidade, com um relevo, né? Mas isso associado à música ainda causa uma certa estranheza. Eu fico feliz de poder, primeiro, usar essa ferramenta e me apropriar dela como músico. Porque realmente a gente está falando de áudio, de som. E som é coisa de quem ouve, né? De quem vê. O espetáculo terminou mudando essa conotação. Show, em qualquer parte desse planeta, é uma conjugação de 2 verbos. Ver e ouvir.
nessa ordem de importância. Eu prefiro acreditar que Chão muda um pouco, inverte um pouco essa conjugação, e é um espetáculo para ouvir e ver. Lenine, e uma coisa curiosa que a última música do álbum, do disco, é Isso é Só o Começo. Algum recado, alguma mensagem implícita aí? Por que Isso é Só o Começo como a última música do álbum? Lógico, tem. Inclusive a canção foi feita para ter essa função. No disco fechar, mas no show ela começa. Ela começa. Ela começa e fecha, na verdade, para mostrar que tudo é uma grande continuação. Não existe nada descolado de um processo, né? Então tem muito essa conotação, essa leitura que se faz. Tanto é que a letra da música, uma hora eu estou falando sobre o mundo, dizendo que está tudo num caos e a gente não sabe. E no verso seguinte eu digo, agora vamos esquecer o mundo, vamos falar sobre o que está acontecendo aqui entre nós. E isso é muito bacana, porque dá um sentido temporal, de urgência na canção, que ela ganha toda uma outra dimensão quando eu canto ela ao vivo e encerrando. Isso realmente eu percebo, as pessoas perceberem ali a metalinguagem, né, o alinhavo das ideias. A brincadeira. Isso é só o começo, só o começo. Aqui chegamos, enfim, a um ponto sem regresso, ao começo do fim de um longo e lento processo. E aproveitando então, Lenine, para o pessoal que está assistindo a gente, quiser saber da agenda, tem um site. É isso aí, é só entra no site www.lenine.com.br, tem lá todas as informações, não só no que diz respeito à agenda, onde a gente está viajando, correndo esse mundão de meu Deus, mas também os projetos paralelos, músicas que a gente está produzindo. Eu tenho essa coisa de trabalhar não só com o meu trabalho de intérprete, então eu produzo muita coisa, eu estou envolvido com muitos outros projetos, e isso tudo por intermédio do site, Facebook, Twitter, isso tudo as pessoas acompanham. Então tá, prazer de novo te conhecer. Prazer foi meu. Mais sucesso. Para nós todos. E até a próxima. Falou, abraço. E o Andante fica por aqui. Mande sua opinião para a produção andante@gmail.com e nos acompanhe pela tvuerj.com.br e fique por dentro de dicas, bastidores, promoções através do Facebook e do Twitter, @Programa Andante. Até a próxima. Tchau. Tem uma montanha mais alta, onde teu amor me esqueça. Tem uma linha do horizonte, costurando os meus desvios. Sentimento eu tenho um monte, dentro do peito vazio.